Inspirado no estilo de construção neoclássico, este hospital concentra-se principalmente na racionalidade e objetividade terapêutica dos espaços. Com base nestes princípios, torna-se no modelo de projeto que mais influenciou a construção de novos hospitais no século XIX. Fica comigo até ao fim para ficares a saber o que fez deste hospital psiquiátrico um dos mais importantes e famosos no mundo. A história do Hospital de Charenton pode ser dividida essencialmente por 5 importantes momentos. O primeiro remonta a 1645, momento da sua fundação. O segundo refere-se ao ano de 1792, o período em que as instalações são abandonadas e o espaço é encerrado. 6 anos mais tarde, o terceiro acontecimento, quando reabre e se recupera a Casa de Charenton em 1798. O quarto momento relevante aponta à chegada de Jean Schirol, em 1825, quando se tornou médico-chefe do Hospital de Charenton. O quinto momento é sobre a conclusão final do projeto modelo, em 1886, que foi idealizado por Schirol e projetado pelo arquiteto francês Émile Gilbert. Começando pela origem da Casa de Charenton, em Saint-Maurice. Este acontece em 1641, após a doação de Saint-Sébastien Le Blanc, conselheiro e controlador-geral de guerra do rei de França, Luís XIII. Refere-se ao donativo de terras, dinheiro e de uma mansão particular em Paris, totalmente mobilada e com condições necessárias para acomodar cerca de 14 leitos. Essa doação foi dirigida aos irmãos de caridade da Ordem de Saint-Jean de Dieu, com o objetivo de ajudar os doentes mais pobres, entre eles os insanos. No dia 10 de maio de 1645, os irmãos de caridade instalaram-se e inauguraram a Casa de Charenton com metade da sua lotação. Rapidamente, se verificou a necessidade de expandir a sua área útil, sendo a primeira ordem de ampliação ordenada pelo rei logo em 1658. Desde então, observa-se sucessivas obras de crescimento. Numa fase inicial, eram essencialmente construídos pavilhões destinados a isolar os homens com perturbações mentais severas. No entanto, vale a pena lembrar que, em pleno século XVII, era comum receber nos conventos, prisões e hospitais todas as categorias de pessoas consideradas como desordeiras. Isto é, os loucos, os miseráveis, os vagabundos, as prostitutas, os criminosos ou simplesmente aqueles que se negavam às doutrinas religiosas e até espiões. Todos estes eram potencialmente recebidos em Charenton e misturados nas mesmas celas ou mesmos espaços. Esta situação da confusa mistura de pacientes é discutida pela primeira vez em 1720, onde se fala sobre a possibilidade de separar os mais perigosos dos outros. Efetivamente, só se veio a realizar esta divisão 12 anos mais tarde, com a construção de um novo espaço, permitindo assim a separação entre presos considerados perigosos e os loucos. Neste contexto, é atribuída à Casa de Charenton um perfil de prisão e de asilo, que recebe doentes insanos e prisioneiros condenados pela ordem do rei, muitas das vezes transferidos da Bastilha. Esta realidade permanece bastante ativa até o ano de 1790, até porque vive-se em condições de sobrelotação, o que dificulta a separação rigorosa destas duas categorias de residentes. Ainda assim, em Charenton, grande parte do recrutamento de pacientes vinha principalmente da burguesia, da classe média e da pequena aristocracia, o que permitia, através da cobrança de rendas altas, prosperar como instituição. Contudo, nem mesmo este asilo escapou à tempestade da Revolução Francesa, que inicia em 1789 e durante 10 anos enfrenta vários episódios de invasões, assaltos e massacres que ocorrem principalmente em hospitais, asilos e prisões. Com certeza, se segues o canal já conheces os massacres mais trágicos deste período, porque foi referido na história do Hospital de Bicêtre e de Salpêtrière. Em 1792 foi decretada a Lei de 18 de Abril, que ordenava o fim das ordens religiosas. Por consequência, o asilo particular de Charenton, que era gerido por uma comunidade religiosa, foi obrigado a encerrar. O processo de encerramento foi imediato e conturbado. Simplesmente abriram as celas, retiraram-se, libertando muitos dos seus ocupantes. Passaram a estar dispersos, vagueando soltos pela cidade. Em 1795, Charenton, antes de ser convertido numa prisão estadual, encontrava-se parcialmente destruído. Tanto a casa como o convento teriam sido saqueados. 3 anos depois, o Conselho de Administração de Paris
reconhece que é necessário recuperar as instalações e ativar os seus serviços de internamento dos insanos. Percebem que os hospitais disponíveis e as condições que apresentavam no momento eram limitadas. Por isso, foi necessário reabrir a casa de Charenton, de modo a aliviar a sobrelotação que se vivia tanto nos hospitais como nas prisões. Aqui, referem-se às dificuldades vividas em Bicêtre, o Hospital dos Homens, a Salpêtrière para mulheres, a Pitié para as crianças, enfim, podes encontrar estas histórias já disponíveis no canal. Entretanto, devido à Revolução, vive-se uma nova realidade e adquire-se novos comportamentos e posturas sociais, o que se vai sentir também na nova gestão de Charenton. Até então, a casa de Charenton teria sido apenas gerida pelos irmãos de caridade e sob uma interpretação de cura e tratamento muito na base da crença religiosa e da possibilidade de evolução espiritual. Com a mudança, o hospital passa a beneficiar de uma nova medida administrativa e é colocada sob a supervisão do Ministério Interior. Neste sentido, foi nomeado para diretor do hospício o diácono François Colmière, que permaneceu no cargo entre 1798 e 1814. Esta nomeação parece um pouco contraditória para o movimento iluminista que emergia da Revolução Francesa, uma vez que o novo diretor tinha uma formação religiosa e não tinha qualquer qualificação na área da medicina. O que na prática se verificou ao longo dos 16 anos de direção. Ficou conhecido pela utilização de métodos desajustados, mesmo para a época, nos quais recorreu à brutalidade e à humilhação dos pacientes. Este período foi essencialmente marcado pela ausência de um regulamento interno, o que permitiu a Colmière exercer um poder soberano e absoluto. Neste cenário, a total liberdade de decisão atribuída ao diretor não se revelou propriamente positiva, dado que introduziu técnicas terapêuticas e comportamentos clínicos que foram considerados inadequados e muito criticados, principalmente por se estar a viver uma fase em que o conhecimento sobre a loucura e o potencial terapêutico através de métodos que respeitassem a dignidade humana estavam em grande discussão, tanto pelos trabalhos desenvolvidos por Pinel nas duas maiores unidades psiquiátricas do Hospital Geral de Paris, como por Tenon, ou até mesmo por Tuque, que já tinha inaugurado o Retreat de York um ano antes em Inglaterra. Todos estes exemplos focavam em modelos de resposta terapêutica para a loucura com base no tratamento moral e humanizado. Ainda assim, alheio a estas novas abordagens, o mais recente diretor da Casa de Charenton institui métodos de aprisionamento com recurso a coletes de força para dominar os doentes mais agitados. Introduziu também a técnica do banho de surpresa, que na prática se refere a uma terapêutica de repressão e punição, onde basicamente o paciente era preso a uma cadeira e por cima havia um reservatório de água fria, que era aberto em situações repentinas e inesperadas para o paciente, entre outras técnicas assim também muito agressivas. Se estiveres interessado em conhecer estas técnicas, deixa nos comentários e posso fazer um vídeo só sobre estas terapias utilizadas nos séculos XVIII e XIX. E ainda organizou espetáculos de apresentação teatral encenados pelos próprios pacientes, atraindo essencialmente visitas da aristocracia parisiense. Para a organização desses espetáculos, o diretor delega a responsabilidade a um dos mais mediáticos pacientes da história do asilo de Charenton, o Marquês de Sade. Foi transferido a primeira vez para Charenton após a tomada da Bastilha, em 1789, onde se encontrava preso. Foi libertado um ano depois e volta a ser internado em 1801, desta vez declarado como insano, onde permaneceu internado até falecer no dia 2 de dezembro de 1814. Para uma melhor ideia, a expressão sadismo deriva do seu nome e faz referência à prática sexual libertina. Hoje, o termo sadismo é um conceito que evoca fantasias sexualizadas que envolvem a dor e o constrangimento. Caso queiras conhecer melhor a história dos mais famosos pacientes de Charenton, deixa nos comentários e ativa o sino para seres notificado quando estiver disponível. Como forma de encobrir os escândalos, Colmière decide não realizar nenhum registro oficial relativamente aos pacientes. Ele próprio defende a ideia de que poderá provocar descrédito e afetar a opinião dos familiares dos loucos internados. Consequentemente, gerar o risco dessas famílias retirarem os pacientes do estabelecimento, que seriam a principal fonte de renda. Lembrando que aqui eram essencialmente internados os da burguesia francesa. Finalmente, em 1825, a chegada de Jean Esquirol,
Um médico-chefe que implementou novas ideias que contribuíram para a reputação internacional do hospital. Esquirol era o discípulo favorito de Pinel e claramente trouxe consigo algumas das suas crenças, entre elas o desejo de melhorar os asilos de modo a proporcionar aos lunáticos lugares que funcionassem como espaço de cura e de recuperação e não meramente lugares que aprisionassem e isolassem pessoas. Em 1833, ele próprio esboçou as primeiras ideias do que seria o programa do novo asilo. Sugeriu que fosse um edifício simétrico, de linhas regulares, que fosse implementado numa área aberta e plana, com uma dimensão e volumetria ajustada de modo a priorizar o conforto do paciente e favorecer o tratamento moral. A este projeto juntou-se o arquiteto Émile Gilbert, com o objetivo claro de construir um estabelecimento modelo e que pudesse ser replicado. Uma vez que a recente lei sobre a proteção dos loucos, de 1838, solicita a construção de hospícios destinados ao tratamento de insanos em cada território gerido por um concelho. A construção do novo edifício começa a 30 de outubro desse mesmo ano. Contudo, as obras atravessaram várias dificuldades e demoraram bastante tempo. Teve uma primeira fase de construção que demorou cerca de 6 anos, até que foi interrompida pela falta de recursos. Durante esse momento, em 1842, Bernardino Gomes tem a oportunidade de visitar as instalações e refere que, apesar de estar em curso, tudo parece organizado e limpo. A separação dos quartos e a divisão dos espaços é bastante clara. As obras retomaram apenas em 1865, estando suspensas por mais de 20 anos, concluindo-se apenas em 1886, graças aos esforços da última imperatriz de França, Eugénia de Montijo, a esposa do imperador Napoleão Bonaparte III e a última imperatriz de França. Esquirol não chega a assistir à reconstrução completa de Charenton, porque morre em 1840. Então é o arquiteto Gilbert que garante a fidelidade dos princípios definidos por Esquirol. O arquiteto, premiado em 1822 em Roma, inspirou-se no estilo de construção neoclássico e nas influências do Renascimento italiano, nomeadamente as grandes vilas romanas do período agostinho. Mas, acima de tudo, é a racionalidade e a objetividade terapêutica dos espaços que definem os princípios do projeto. Com base nestes princípios, o edifício de Esquirol e Gilbert despertou grande admiração, tornando-se assim o principal protótipo da arquitetura de asilos que influenciou a construção de hospitais psiquiátricos no correr do século XIX. A proposta original foi respeitada ao máximo, apesar do longo processo de conclusão. E quais foram algumas dessas principais diretrizes que delinearam os fundamentos do projeto? Assumindo que foram feitas ligeiras modificações, de acordo com o relatório descrito em 1874 por alguns dos médicos responsáveis por essas adaptações. A ideia base era um plano linear com linhas simples e uma organização modular através de edifícios em exposição quadrangular, assentes em terrenos de cota regular, sem grandes desnivelamentos e uma área ampla. Apenas um piso ou no máximo 2 e a utilização de pátios. Este modelo tinha como principal objetivo usufruir da livre circulação do ar e o maior aproveitamento da luz natural em todas as faces do edifício e, através desta configuração, facilitar a sua replicação. Ou seja, num outro município com um terreno também nivelado e amplo, poder-se construir um projeto igual. Apesar da sua objetividade e simplicidade, a construção fica marcada por um longo período de quase 50 anos até que se finalize. Contudo, é após a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 18, que a Casa de Charenton muda o seu curso, quando a Lei de 1920 solicita uma transformação do projeto para converter parte do hospital psiquiátrico numa maternidade. Esta exigência deve-se à crise demográfica que resultou da súbita diminuição da natalidade pós-Primeira Guerra, onde o aumento da natalidade se tornou uma prioridade nacional. Hoje, toda esta estrutura que marcou a história da psiquiatria e introduziu novas formas de projetar o espaço terapêutico foi convertido num hospital público com valor de património nacional. A ex-maternidade de Esquirol, em 2008, criou novas instalações e passou a trabalhar em colaboração com o Hospital Nacional de Sainte-Maurice, que passaram a funcionar em parceria desde 2011. Mais uma vez, agradeço por teres visto até ao fim. Foi um prazer partilhar mais uma história. Se foi interessante e se gostaste,
deixa um like. Para não perderes a próxima história, inscreve-te se ainda não és inscrito e ativa o sino para seres notificado ou notificada quando estiver disponível. Estou muito empenhado no próximo vídeo, é sobre a Torre dos Loucos, construída num dos estados do Império Alemão. Uma história completamente exclusiva, por isso fica atento. Um abraço, vemo-nos no próximo vídeo.